Ai, gente, eu tô bem nervosa. Na verdade, eu não tô nervosa, eu tô muito ansiosa. Na verdade, eu tô muito feliz. Ai, meu Deus. Esse é o primeiro episódio do Pod das Deusas. E. Ai, eu nem sei se tá tudo funcionando direito, o microfone e todas as coisas, porque eu não tenho muita técnica com essas coisas, tipo, eu não sei mexer direito. Mas enfim, a gente vai aprendendo com a prática, né? E o primeiro episódio do Pod das Deusas que a gente vai trazer pro ar é falando sobre um assunto assim que eu acho que, gente, é tão recorrente na minha vida. Inclusive, esse podcast só tá existindo, só veio ao ar. Assim, se não fosse esse tema, talvez o episódio não viesse ao ar, tá? E eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a síndrome da boazinha. Ai, 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 ai. Se você foi aquela criança boazinha, aquela criança que sempre ouvia todo mundo, que sempre fazia tudo que seus pais pediam. Então, assim, esse episódio é muito pra você, tá? E assim, eu acho que eu sempre fui uma criança boazinha porque eu queria ver muitos meus pais felizes, sabe? Eu acho que assim, na primeira infância era muito nítido assim o quanto que eu gostava, eu sentia prazer de ver os meus pais felizes. E quando eu era boazinha, quando eu escutava, né, que tava tudo ok, que eu tava fazendo tudo muito bem, eu ficava muito feliz, né? A gente fica muito feliz. E isso começou a ser um mecanismo meio compensatório, sabe, na minha vida. Só que assim, esse mecanismo compensatório de tipo assim, eu te dou essa. Eu faço isso que você quer e recebo amor em troca. Quando a gente chega na vida adulta, a gente vê que não é bem assim, né? Porque a gente faz tudo certinho e depois cadê o amor? Não vem? E aí você começa a se frustrar, tipo, nossa, mas eu fiz isso durante a minha vida inteira. E por que eu tô fazendo agora e não tá dando certo, sabe? Eu acho que isso também nutria muito a minha autoestima, sabe? Essa coisa de ser boazinha e receber amor. Porque eu sabia que se eu fizesse todas as coisas direitinho, automaticamente eu receberia o amor dos meus pais. E isso automaticamente nutria a minha autoestima. Então eu passei assim, tipo, muitos anos na minha vida usando esse mecanismo e usando essa ferramenta, sabe? Só que assim, na vida adulta, né, as coisas mudam. Nem tudo são só flores, né? E assim, pra mim, essa coisa do ser sobrecarregada era algo muito natural, sabe? Porque eu acho que eu vi muitas mulheres sempre sendo sobrecarregadas. Que eu acho que isso também é uma para um outro episódio, sabe? Essa coisa da mulher boazinha, sabe? Eu tô falando aqui meio que numa regra assim mais general. Embora seja pod das deusas, também é bem-vinda para os deuses. Essa coisa de ser mulher e estar sempre sobrecarregada, pra mim parecia uma coisa muito normal, sabe? Porque eu sempre vi outras mulheres ao meu redor serem e estarem sobrecarregadas o tempo inteiro. Seja pela maternidade, seja porque queriam uma independência financeira e isso exigia mais delas. Mas assim, no meio isso sempre foi muito natural, sabe? Eu achava que isso era natural, mas não é natural. Mulheres sendo sobrecarregadas o tempo inteiro. E então eu achei que fosse normal, sabe? Assim, ser boazinha, dizer sempre sim e estar sempre sobrecarregada. Nossa. Só que assim, eu acabei fazendo uma bagunça gigante, enorme em mim, tentando consertar coisas que não eram minhas, problemas que não eram meus, coisas que não condiziam com a minha realidade, que não faziam parte dos meus problemas. E eu fui diminuindo, 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 até que um dia assim eu senti que eu quase que tava sumindo, sabe? Se eu não sumi, eu acho que eu sumi naquele dia eu sumi, sabe? E aí eu vim me dar conta que, tipo, nossa, eu tô fazendo tantas coisas pra outras pessoas e tô me falando tantos nãos, sabe? Como que eu posso falar sim pra tudo isso e não acolher as minhas vontades? Só que nesse momento eu já tava assim tão invisível que eu já nem sabia mais quais eram as minhas vontades. Porque você vai tentando consertar tantas coisas das outras pessoas, sempre falando sim, sempre sendo boazinha, que você acaba esquecendo de si e esquecendo das suas reais vontades. E aí, quando chega nesse ponto, nossa, meu Deus, é muito complicado. Mas é que quando eu volto pra minha infância, e essa coisa do ser boazinha e receber amor,
Quando vem pra vida adulta, sabe? A vida adulta, ela te exige amizades e relações que tenham um nível de manutenção muito baixo. Então, assim, quando você chega em casa, depois do trabalho, depois da sua vida, de adulto, de jovem adulto, de fazer todas aquelas coisas que você faz durante o dia, a única coisa que você quer é chegar em casa, comer uma comidinha, tomar um banho, assistir um filminho, olhar o WhatsApp, ter uma mensagem legal do seu amigo, da sua amiga, da sua família. Porque assim, não dá pra abraçar todo mundo, sabe? A gente tem essa mania de querer salvar tudo, de querer salvar todos. Mas a real é que não dá pra salvar todo mundo, sabe? E esquecer o seu próprio mundo interior. Porque a gente tem esses... pelo menos, eu chamo de jardim interior. É tipo um universo só meu, sabe? Que só eu conheço, assim, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios. E eu sempre vou nutrindo, sabe? Com coisas boas, com tempo de qualidade. E geralmente, se a gente tá tão focado em ajudar o outro, a gente não tem tempo pra cuidar desses jardins interiores e aí acaba virando uma bagunça. Eu confesso que eu ainda tô bem bagunçada, sabe? Mas eu tô me organizando aos pouquinhos, tô agitando os meus jardins interiores, tirando ervas daninhas, podando, plantando novas sementes, cuidando das flores. E isso tá me fazendo muito bem. Mas assim, sabendo que eu preciso falar muitos nãos, muitas vezes, pra poder ter acesso, sabe, a esse jardim interior. É muito doido, porque esse movimento, assim, de dizer nãos tem me feito muito bem. Eu acho que no início foi muito difícil. É muito difícil você dizer não quando você foi uma criança boazinha. Muito, muito difícil. Tanto que na ciência tem um nome para esse fenômeno de você conseguir meio que criar novas conexões. Se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, na verdade, é uma forma que o cérebro encontra de criar novas conexões. Então, por exemplo, eu só conhecia... O meu cérebro, na verdade, ele tava meio que viciado, sabe? Nessa coisa de ser boazinha. Então, eu era boazinha pra todo mundo. Tipo, sempre tava tudo ok. Sempre tava tudo, sabe? Assim, mó galera, aquela coisa. E... daí eu tive que buscar novos mecanismos na vida adulta pra poder sair desse lugar. Porque tava insuportável, meu Deus. Tipo, não dá pra falar assim pra todas as pessoas. Que doideira. Quem te ensinou isso? Pais, por favor, ensinem os filhos a não falarem sim pra todas as coisas. E assim, lembrando que são coisas diferentes, tá, gente? Ser boazinha ou boazinho é diferente de ser uma pessoa bondosa. Assim, são coisas... Eu tô falando de coisas diferentes, assim. O fato de você deixar de ser uma pessoa boazinha não quer dizer que você vai deixar de ser uma pessoa bondosa, entendeu? Você vai continuar pensando bem nas pessoas. Mas assim, eu acho que a vida, ela necessita dessa elasticidade, sabe? Desse movimento de... Esse movimento mesmo de baixos e altos, sabe? Às vezes você diz 2 nãos, às vezes diz um sim. Sabe? Essa coisa mesmo de ser mais flexível. Se a gente não tem essa flexibilidade, tá sempre dizendo sim, ou tá sempre dizendo não, porque também tem que porque a gente também tem que tomar esse cuidado pra não cair nesses extremos, sabe? De, nossa, falei muito sim, fui muito boazinha, agora eu vou ser malvada. Só vou falar não. Tipo, nós não estamos falando sobre isso nesse podcast. Nós estamos falando de momentos nos quais você poderia se priorizar, ou você tá muito exausto e sabe que tá exausto e ainda assim fala sim. E vai ajudar uma pessoa que às vezes nem tá precisando da sua ajuda, ela poderia fazer as coisas sozinha, mas você vai lá e ajuda ela. E ok, tipo, muito massa, mas quando você faz isso 50, 100 vezes, 150 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ai, não tem santo que aguente. E eu acho que é nesse movimento que a gente faz, quando a gente começa a dizer alguns nãos, que a mágica da coisa começa a acontecer, sabe? Porque, assim, nesse momento, muitas pessoas começam a sumir da sua vida.
num piscar de olhos. Nem num piscar de olhos, assim, no primeiro não que você fala, tipo, aquela pessoa já dá aquela assustada, assim, do tipo, nossa, mas como assim? Ela me falou não, ela sempre me falava assim. E aí a gente começa a perceber, sabe, se a pessoa tá ali porque ela realmente gosta de você ou se ela tá ali porque ela precisa de você, sabe? Nesse momento de impor limites que a gente começa a perceber se aquela pessoa, ela tá ali porque ela te ama mesmo, como eu já falei, ou é só pela sua utilidade, sabe? O quão útil você é pra essa pessoa. E eu acho que assim, a vida adulta, ela tem esse mecanismo de trocas, sabe? De tipo, é assim, gente, é dando que se recebe, né? Tô sendo bem sincera. Mas assim, se a gente só dá, só dá, só dá, só dá, sem receber, tipo assim, monas, não, não dá certo, assim, uma hora o vaso quebra. E eu acho que também a gente precisa se permitir, sabe, a ser um pouco malvada. Acho que não ser malvada, mas assim, ter uma leve malícia, sabe? De dizer esse não, porque você não quer, sabe? Tipo, você só não quer. Eu, eu lembro de uma aula de canto que eu fui e era aula de canto lírico. E eu lembro que a professora pediu pra eu fazer uma nota que eu não sabia fazer aquela nota. Eu nunca tinha feito aquela nota. E ela me pediu pra fazer e eu fiquei quieta, assim. Eu fiquei, tipo, caladinha na minha, sabe? Não falei nada pra ela. E ela foi e perguntou pra outra aluna fazer. A outra aluna foi e fez. E tudo ok. Só que assim, tipo, aí ela voltou pra mim de novo pra me perguntar. Tipo, nossa, faz essa nota pra mim, por favor. E eu falei, professora, eu não sei fazer. Eu não consigo fazer essa nota. E ela falou, faz. Não tem problema. Aqui é o lugar de errar. Você tá aqui, você pode errar. Esse é o lugar de errar. E tipo, nossa, aquilo ali ligou uma chavezinha, sabe? Na minha cabeça. Que eu vi assim, tipo, caramba, eu tenho o direito de errar. Porque até então, ninguém tinha me falado que eu tinha o direito de errar. Eu sempre achei que eu só tinha que acertar. E que eu tinha que esconder os meus erros, sabe? E escutar aquilo em público tão mágico, sabe? E poder cantar com uma nota errada, sabe? E a professora escutando e falando, tipo, não, vamos consertar isso aqui, isso daqui, outro, vamos consertar. E eu fiquei tipo, caramba, nossa. Assim, acontece uma coisa muito séria com as pessoas que foram boazinhas a vida toda, que é um momento de explosão. Gente, vamos falar sobre esse momento? Sério, assim. Sabe aquela pessoa que sempre foi boazinha, ou você que sempre foi boazinha a sua vida inteira, e aí você começa a acumular, você vai vendo as pessoas muitas vezes se aproveitando de você, ou muitas vezes, assim, não vamos nos colocar nesse lugar de vítimas. Eu não gosto muito desse lugar, então. Mas assim, você vai vendo as pessoas se aproveitando de você, sabe? E você vai acumulando isso, vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que você vai explodir. Tipo, uma hora ou outra é uma bomba relógio, sabe? Você não vai conseguir ser boazinho pela vida inteira. Então, assim, uma hora essa bomba vai explodir. Quando ela explodir, meu amor, se prepara. Mas assim, se prepara muito. Porque você vai ser uma outra pessoa. E você vai ser uma pessoa, assim, tipo, muito mais forte, muito mais resistente, muito mais confiante também, eu diria. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa ali que se quebrou, sabe? Porque isso quebra muito a confiança que a gente tem nas pessoas. Eu sei porque eu já passei por esse momento de explosão. Eu acho que, assim, pessoas que me conheceram há 7 anos atrás, se me virem hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Não sou. Graças a Deus. E eu passei por esse momento de explosão, assim, sabe? De tipo, nossa, caramba. Não aguento mais. Só que quando eu explodi, eu não consegui voltar. E assim, eu não consegui voltar, sabe? Pra o que eu era antes. E eu acho que nem vou e nem quero conseguir voltar, sabe? Pra o que eu era antes. Porque a gente começa a atrair muitas pessoas que só querem, às vezes, se aproveitar da gente. Amizades que muitas vezes só estão ali com essa troca, às vezes, de vamos dar, mas às vezes a gente não recebe em troca. E a gente acaba se sobrecarregando, sabe? De ter que doar tantas coisas e ao mesmo tempo ter que se recarregar sozinha,
sabe? Então, assim, quando a gente explode, não volta mais. Não volta. Então, é por isso que o ideal é você já ir cuidando antes de explodir. Porque depois, querida, não volta. Cristal quebrado não cola nunca mais. E não volta assim porque a gente reprimiu muitas dessas emoções. Então, essas emoções que a gente reprimiu, elas vão começar a soltar assim de uma forma muito inconsciente, mas muito inconsciente. Eu já me vi assim em situações de responder pessoas mal educadas, claro. De formas assim que eu acho que, de uma forma que eu acho que eu nunca responderia há 7 anos atrás, por exemplo, sabe? Mas que hoje eu respondo assim numa boa, sabe? Assim, bem tranquila. E, enfim, a gente muda, né? Vou dar aqui só os últimos pareceres, né, desse episódio, que eu quero fazer episódios que sejam bem curtos, de 10, 15 minutos. E eu acho que, assim, a gente precisa se permitir, sabe? Permitir errar, se permitir dizer não, se permitir dizer sim para você mesma. E acho que, principalmente, seja boazinha consigo, sabe? Eu acho que quando você virar essa chavezinha e começar a ser boazinha consigo... Ai, gente. Nossa, é uma virada de chave, assim. Deusas maravilhosas do Olimpo brasileiro. É, assim, uma virada de chave incrível. E, assim, a borboleta, gente, ela precisa passar por processos, sabe? Pra poder virar borboleta. Então, não se preocupa. Se é um processo que você sabe que tá te fazendo mal e que não tá te trazendo esse amor que a gente acha, aquela pessoa boazinha se engana achando que vai ter, se você não tá recebendo esse amor em troca, tá tudo bem, sabe? As pessoas também não são obrigadas a te retribuir com amor, sabe? Elas não são obrigadas. E o que você vai fazer? Sabe? Vai fazer birra? Não vai. Você já é adulta, mulher. Então, eu acho que, assim, recuar também é uma forma de avançar, sabe? Quando a gente tá recuando ali nisso que poderia se transformar em alguma coisa maior, numa generosidade, porque a gente que é boazinha, a gente acha que é generosa, né? A gente quer essa generosidade. Chegar nessa abundância de generosidade. Só que às vezes não vai, amiga. E aí você tem que recuar. Só que recuar também é uma forma de caminhar, sabe? Que às vezes você dá um passo para trás para dar 5 firmes passos para frente. Isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente, assim, tipo, nossa, acho que eu tirei um peso das costas tão gigante, sabe? De me permitir ser uma pessoa não boazinha, não tem. E assim, e tirar essa crença de que se eu parar de ser boazinha, eu vou deixar de ser uma pessoa bondosa. Não, gente, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, sabe? Porque bondade tá no seu caráter, sabe? E essa coisa de ser boazinha tá nas ações que você vai fazendo, que são ações que às vezes você faz em exagero. Eu não tô falando pra você dizer não pra todas as coisas, mas seja mais seletiva, sabe? Existe em nós uma pessoa que é capaz de brilhar por mais de milhões de sóis. Eu acho que é meio assim uma frase. Mas, tipo, imagina, existe uma pessoa incrível dentro de você, querendo sair, querendo habitar em você. E você não deixa, porque você tá dando espaço para várias outras pessoas entrarem dentro de você, fazerem bagunça com as suas coisas e depois irem embora. E você ainda tem que resolver os problemas dessa pessoa e os seus também. Então, assim, tipo, mulher, te manca, sabe? Vamos aprender? E eu sei que eu não me livrei 100% da minha síndrome da boazinha. Às vezes eu tenho recaídas, eu sei. Mas estamos juntas, deusas maravilhosas do Olimpo brasileiro. E, enfim, foi muito gostoso fazer esse episódio. E esse episódio também é uma demarcação de que eu deixei de ser boazinha, gente. É sobre isso e tá tudo tão, mas tão bem maravilhoso. Um beijo e boa semana pra vocês.